fala ou ouve falar do tema de protagonismo juvenil, por exemplo, em um e-book da Choque da Alana, que fala sobre esse tema e que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, há algumas palavras que aparecem com frequência. Por exemplo, transformação, ação, processo, projeto, comunicação, comunidade, sociedade, pessoas, coletivo, sujeitos, estudantes, desenvolvimento, aprendizagem, educação, escola, educadores, participação, autonomia, responsabilidade, ética, democracia, diversidade, entre outras. Uma possível interpretação, e com certeza não é a única, é de que o protagonismo está relacionado com um processo de transformação por meio de ações e projetos relacionados com a sociedade, ou seja, com o mundo real, envolvendo o coletivo, as pessoas da comunidade, incluindo os estudantes, que são sujeitos neste processo, e que têm na escola e nos educadores a possibilidade de desenvolvimento e de aprendizagem da participação, com valores de autonomia, responsabilidade, ética, democracia e diversidade. Vale ressaltar o caráter coletivo e social nesta visão de protagonismo, que valoriza as vozes de jovens estudantes e das pessoas da comunidade na reflexão e ação, ou seja, na praxis, sobre a sua realidade. Assim, o protagonismo acontece com a sociedade, relacionando-se com causas sociais, por exemplo, possibilitando a reflexão sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Outro ponto central é a relação próxima entre protagonismo e participação social, como objetivos em comum. A partir da definição do professor espanhol Víctor Ventosa, no livro Didática da Participação, podemos entender o significado do conceito de participação como tomar parte em uma ação comprometida, coletiva e comunicativa. Há diversos níveis de participação, e Víctor Ventosa indica a possibilidade de desenvolver nas pessoas a capacidade de participar, que é considerado por ele um conteúdo procedimental. É necessário saber fazer. Para isso, deve-se adotar um processo educativo que engloba tanto o aspecto prático quanto o aspecto teórico, ou seja, que realize a participação social e permita a reflexão sobre ela. A participação deve ser o objetivo de uma prática pedagógica que busque o protagonismo juvenil, mas também deve ser o meio, ou seja, o processo educativo precisa ser participativo. Isso significa valorizar as vozes e as ações dos jovens, por exemplo, na escolha de temas, nas ações a serem realizadas, na definição das etapas do projeto, na interlocução com outras pessoas e instituições. Além disso, a participação nas escolhas do processo e não apenas na realização de tarefas pré-definidas pelo professor, aumenta o engajamento e a motivação dos estudantes com a sua aprendizagem. Os estudantes tornam-se responsáveis pelo próprio aprendizado e capazes de construir seu próprio caminho de aprendizagem, quando o professor ou professora escuta suas opiniões e decide conjuntamente as atividades e etapas a serem realizadas. Para se construir uma proposta pedagógica participativa com o protagonismo dos estudantes, o primeiro passo é compreender o contexto da comunidade, da escola e do grupo, inclusive fazendo dessa realidade o alvo da intervenção, da ação a ser realizada. O diálogo é parte essencial do processo, uma comunicação em que todos são emissores e receptores de informação, com a possibilidade de falar e discutir suas ideias e opiniões livremente. É importante incentivar a participação de todos e também desenvolver a escuta de cada um, convidando os estudantes mais quietos a expressarem suas ideias e mostrar para aqueles que gostam de falar a importância em também saber ouvir o colega. Eu vou citar 3 formas de exercer o protagonismo dos estudantes que não são excludentes entre si e, obviamente, também não são as únicas possibilidades. A primeira forma é trabalhar o envolvimento político. Por exemplo, propondo debates sobre políticas públicas para o território, seja a cidade, o bairro, a escola, uma praça ou outros espaços públicos que estejam dentro dessa realidade dos estudantes. Eventualmente, os estudantes podem sugerir projetos de políticas públicas ou então realizar uma mobilização social para resolver um problema da comunidade, com ações sociais ou exigindo
dos responsáveis, como governos e instituições, que façam a sua parte. A segunda forma é a educação midiática, ou seja, trabalhar o uso de mídias, aproveitando as tecnologias digitais cada vez mais acessíveis, para produzir conteúdos em vídeos, podcasts, redes sociais e outros formatos diversos, que podem ser produzidos com um smartphone, por exemplo. Vivenciar o processo de produção de mídia amplia o potencial de comunicação e de participação dos jovens. A educomunicação, que é a área que eu atuo e estudo, é a área que atua na interface entre educação e comunicação e tem como um dos seus pilares a participação social. A terceira sugestão que eu vou deixar aqui, e que pode ser aliada às anteriores, é o empreendedorismo. Adotar uma proposta educativa empreendedora significa desenvolver a aprendizagem por meio de um processo de criação de soluções inovadoras para a resolução de problemas reais. Essa solução, criada pelos estudantes, pode ser um produto ou um serviço, criado de acordo com as necessidades do projeto e os recursos disponíveis. Não é uma atividade pré-definida pelo educador. Os estudantes participam das decisões em relação aos temas trabalhados, às atividades realizadas, aos papéis atribuídos e cada integrante do grupo.